Ezequiel capítulo 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Eu te virarei, te arrastarei e te farei subir das regiões do norte e te trarei sobre os montes de Israel. Tirarei teu arco de tua mão esquerda e farei cair tuas flechas de tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu, todas as tuas tropas e todos os povos que estão contigo. Eu te dei como alimento para toda a ave e todo pássaro de asas, e os animais do campo. Sobre a face do campo cairás, porque assim eu falei, diz o Senhor Deus. E enviarei fogo em Magog e sobre os que habitam em segurança nas terras costeiras, e saberão que eu sou o Senhor. E farei notório meu santo nome no meio de meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que isto vem e acontecerá, diz o Senhor Deus. Este é o dia do qual tenho falado. Os moradores das cidades de Israel sairão, e acenderão fogo, e queimarão armas, escudos grandes e pequenos, arcos, flechas, bastões de mão e lanças, e as queimarão no fogo por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques. Em vez disso, queimarão as armas no fogo, e tomarão daqueles que deles tomaram. Despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Deus. E será naquele tempo que ali darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passaram ao oriente do mar. E este será um obstáculo aos que passarem. E ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e os chamarão de o Vale da Multidão de Gog. E durante 7 meses a casa de Israel os enterrará para purificar a terra. Pois todo o povo do país os enterrará, e será notório para eles o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens para que continuamente percorram a terra de Israel e enterrem os passantes que restarem sobre a face da terra, para que purifiquem. Ao fim de 7 meses completarão a busca. E os que passam pela terra, caso passem e vejam algum osso humano, levantará junto a ele um marco, até que os coveiros o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amoná. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor: dize às aves e a todos os pássaros e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, reuni-vos de todas as partes ao meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel. Comei carne e bebei sangue. Comerei carne de guerreiros, beberei sangue de príncipes da terra, de carneiros, de cordeiros, de bodes e de bezerros, todos eles cevados de Bazã. E comereis gordura até vos fartardes, e bebereis sangue até vos embebedardes, do meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós. E vos fartardes à minha mesa, de cavalos, de cavaleiros, de guerreiros e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E porei minha glória entre as nações, e todas as nações verão o julgamento que fiz, e minha mão que pus sobre elas. E daquele dia em diante a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus. E as nações saberão que os da casa de Israel foram levados ao cativeiro por sua própria maldade, porque se rebelaram contra mim. Então escondi meu rosto deles e os entreguei na mão de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a imundícia deles e conforme suas rebeliões, eu fiz com eles, e deles escondi meu rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora restaurarei Jacó de seu infortúnio, terei misericórdia de toda a casa de Israel e zelarei por meu santo nome. Quando eles tiverem levado sobre si sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim,
quando habitarem seguros em sua terra e não houver quem os espante, quando eu trouxê-los de volta dos povos e os ajuntar das terras de seus inimigos, e for eu santificado neles diante dos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, porque eu os fiz serem levados em cativeiro entre as nações e os ajuntarei de volta em sua terra, sem deixar mais nenhum deles lá. Nem esconderei mais deles meu rosto, pois derramarei meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 40. No 25º ano de nosso cativeiro, no princípio do ano, aos 10 do mês, aos 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como um edifício de uma cidade ao sul. E havendo-me levado ali, eis um homem cuja aparência era como a aparência de bronze, e tinha um cordel de linho em sua mão, e uma cana de medir, e ele estava em pé à porta. E aquele homem me falou: Filho do homem, olha com teus olhos, ouve com teus ouvidos, e põe teu coração em tudo quanto eu te mostrar, pois foste trazido aqui para que eu te mostrasse. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo o que vires. E eis um muro fora do templo ao redor, e na mão daquele homem uma cana de medir de 6 côvados, cada côvado de 1 côvado e 1 palmo. E mediu a largura do edifício de uma cana e a altura de outra cana. Então ele veio à porta que estava voltada para o oriente, subiu por seus degraus e mediu o umbral da porta de uma cana de largura e o outro umbral de outra cana de largura. E cada câmara tinha uma cana de comprimento e uma cana de largura. E entre as câmaras eram 5 côvados, e o umbral da porta junto ao pórtico da porta por dentro, uma cana. Também mediu o pórtico da porta por dentro, uma cana. Então mediu o pórtico da porta de 8 côvados e seus pilares de 2 côvados, e o pórtico da porta por dentro. E as câmaras pequenas da porta do oriente eram 3 de um lado e 3 do outro, todas as 3 de uma mesma medida. Também os pilares de um lado e do outro tinham uma mesma medida. E mediu a largura da entrada da porta, de 10 côvados. O comprimento do portal era 13 côvados. E o espaço de diante das câmaras pequenas era de 1 côvado de um lado e de 1 côvado do outro lado. E cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o teto de uma câmara pequena até o teto da outra, 25 côvados de largura, porta contra porta. Também fez medição com os pilares de 60 côvados, o pilar do pátio ao redor da porta. E desde a dianteira da porta de entrada até a dianteira do pórtico da porta interior, havia 50 côvados. Havia também janelas estreitas nas câmaras pequenas, e em seus pilares por dentro, ao redor da porta, e assim também nos pórticos. E as janelas estavam ao redor por dentro, e em cada poste havia palmeiras. Então me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras, e um pavimento feito no redor do pátio. 30 câmaras havia naquele pavimento. E o pavimento ao lado das portas era equivalente ao comprimento das portas. Este era o pavimento inferior. E mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do pátio interior pelo lado de fora, 100 côvados pelo oriente e pelo norte. E quanto à porta que estava voltada para o norte no átrio exterior, mediu seu comprimento e sua largura. E suas câmaras pequenas eram 3 de um lado e 3 do outro. E seus pilares e seus pórticos eram da mesma medida da primeira porta, 50 côvados em seu comprimento, e a largura era de 25 côvados. E suas janelas, e seu pórtico, e suas palmeiras,
eram da medida da porta que estava voltada para o oriente, e subiam a ela por 7 degraus, e seus alpendres eram diante deles. E havia uma porta do pátio interior que ficava em frente à porta ao norte, e assim também outra ao oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então me levou em direção ao sul, e eis que havia uma porta para o sul. Mediu seus pilares e seu pórtico conforme estas medidas. E também tinha janelas, assim como havia janelas no seu pórtico em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E suas subidas eram 7 degraus, com seu pórtico diante deles, e tinha palmeiras de um lado e do outro em seus pilares. Também havia uma porta no pátio interior voltada para o sul, e mediu de porta a porta para o sul 100 côvados. Então ele me levou ao pátio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme a estas medidas. E suas câmaras pequenas, e seus pilares, e seu pórtico, eram conforme estas medidas. E também tinham janelas ao redor de seus alpendres, o comprimento era de 5 côvados, e a largura de 25 côvados. E o pórtico em redor era de 25 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. E seu pórtico estava no pátio externo, com palmeiras em seus pilares, e suas subidas eram de 8 degraus. Depois me levou ao pátio interior para o oriente, e mediu a porta conforme a estas medidas. Assim como suas câmaras pequenas, seus pilares e seu pórtico, conforme a estas medidas, e também tinha suas janelas ao redor de seu pórtico. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E seu pórtico estava no pátio externo, com palmeiras em seus postes de um lado e do outro, e suas subidas eram de 8 degraus. Então me levou à porta do norte, e mediu conforme a estas medidas. Suas câmaras pequenas, seus pilares e seus arcos também tinham janelas ao redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E seus pilares estavam no pátio exterior, com palmeiras em seus pilares de um lado e do outro, e suas subidas eram de 8 degraus. E sua câmara e sua porta estavam junto dos pilares das portas onde lavavam o holocausto. E no seu pórtico da porta havia 2 mesas de um lado e outras 2 do outro, para nelas degolar o holocausto, o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa. E ao lado de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e do outro lado que estava no pórtico da porta havia 2 mesas. 4 mesas de um lado e 4 mesas do outro lado junto à porta, 8 mesas sobre as quais degolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas, de 1 côvado e meio de comprimento, e 1 côvado e meio de largura, e 1 côvado de altura. Sobre elas eram postos os instrumentos com que degolavam a oferta de queima e o sacrifício. E havia ganchos de 1 palmo dispostos por dentro ao redor, e sobre as mesas a carne da oferta. E de fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores no pátio de dentro, que era o lugar do lado da porta do norte, as quais estavam voltadas para o sul. Uma estava de um lado da porta do oriente, que estava voltada para o norte. E me falou: esta câmara que está voltada para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que está voltada para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadoque, dentre os filhos de Levi, os que se achegam ao Senhor para o servir. E mediu o pátio 100 côvados de comprimento e 100 côvados de largura, quadrado. E o altar estava diante do templo. Então ele me levou ao pórtico do templo e mediu cada pilar do pórtico, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. E a largura da porta era 3 côvados de um lado e 3 côvados do outro. O comprimento do pórtico era 20 côvados e a largura 11 côvados. E era com degraus pelos quais se subia.
e havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Salmo 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo. Haja louvor a Ele na congregação dos santos. Alegre-se Israel em seu Criador. Os filhos de Sião se encham de alegria em seu Rei. Louvem seu nome com danças. Cantai louvores a Ele com tamborim e harpa. Porque o Senhor se agrada de seu povo. Ele ornará os mansos com salvação. Saltem de prazer seus santos pela glória. Fiquem contentes sobre suas camas. Exaltações a Deus estarão em suas gargantas, e a espada afiada estará em sua mão para se vingarem das nações e repreenderem aos povos, para prenderem seus reis com correntes e seus nobres com grilhões de ferro, para executarem sobre eles a sentença escrita. Esta será a glória de todos os seus santos. Aleluia! Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus em seu santuário. Louvai-o no firmamento de seu poder. Louvai-o por suas proezas. Louvai-o conforme a imensidão de sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com lira e harpa. Louvai-o com tamborim e flauta. Louvai-o com instrumentos de corda e sopro. Louvai-o com símbolos bem sonoros. Louvai-o com símbolos de sons de alegria. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia! Hoje completamos a leitura proposta para o dia 334 do nosso plano de leitura bíblica. Terminamos a leitura de mais um livro, dessa vez o livro dos Salmos. Como tem sido essa leitura para você? Você tem meditado na palavra? A palavra que lemos precisa falar ao nosso coração, precisa transformar as nossas vidas. E se você crê que outras pessoas precisam ouvir desta palavra, incentive-as a fazer a leitura bíblica e conhecer desse Deus, o único Deus. Quem quiser se juntar a nós e fazer a leitura bíblica diariamente conosco, é só se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Por hoje eu fico por aqui. Que o nome do Senhor seja engrandecido e que Ele abençoe a sua vida. Até amanhã, se assim Ele nos permitir.